Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos a um novo IGTV, hoje de lencinho, meio riponga. Eu até mudei um pouquinho a programação, hoje o tema seria outro, mas eu tô vendo algumas coisas rolarem na internet, falando sobre algumas questões envolvendo aí sintomas e até tratamento de menopausa que eu fiquei um pouquinho preocupada. Então a gente mudou um pouquinho a programação e hoje eu vou falar de mitos e verdades sobre sintomas da menopausa e todo o processo aí da menopausa, tá? Então as frases que eu vou falar aqui são frases afirmativas. E para todas elas, o que é mito, o que é verdade, eu busquei com muito cuidado, até com a ajuda da minha médica, para a gente responder isso aqui, tá bom? Vamos lá então? Mulheres sentem muito calor na menopausa. Verdade. Verdade, sente muito calor, os famosos fogachos, os calorões. Verdade. Menopausa e climatério são a mesma coisa. Mito. O climatério é a fase que antecede a menopausa, onde os hormônios começam a baixar, os sintomas começam a aparecer, e a menopausa depois de um ano de ausência total da menstruação, que já é considerada menopausa, que vai nortear a vida da mulher, né, até o resto da vida. Após a menopausa, é impossível engravidar, verdade? A menopausa, ela cessa o processo reprodutivo. No climatério, às vezes fica meio bagunçado e às vezes pode acontecer, né? Mas na menopausa não mais, porque cessa ali o processo reprodutivo. Um dos sintomas da menopausa são as sudoreses noturnas. Verdade. São, e é bem complicadinho. A gente sua até, e é a noite que pega. Calorão, suadores, à noite o negócio pega que pega. Os sintomas da menopausa só acontecem após os 50 anos. Mito. Varia muito de mulher para mulher. Cada mulher tem um DNA, cada mulher se comporta de uma forma. Eles começam a aparecer ali em torno dos 45, né? Às vezes um pouquinho antes, mas os sintomas são anteriores. Aqui tem mulher que entra no climatério aos 50, né? Mas efetivo, e tem mulher que entra na menopausa aos 50, então isso varia um pouquinho. Então, essa afirmativa que os sintomas da menopausa só acontecem após os 50 é mito. A mulher fica mais suscetível a algumas doenças. Verdade. A queda de hormônio cai, o organismo ele fica um pouco mais sensível, então pode aparecer aí alguma doença cardiovascular, pode aparecer aí a osteoporose, então é uma verdade. Problemas como insônia, depressão e ansiedade são comuns nessa fase. Verdade, são comuns justamente por conta dessa turbulência toda com a parte hormonal. Então, verdade. A menopausa precoce acontece somente em mulheres com algum comprometimento de saúde. Mito. A menopausa precoce ela pode ocorrer inclusive por questões envolvendo genética. Né? Isso também varia de mulher para mulher, por isso a importância do acompanhamento médico, dos check-ups anuais. Para amenizar os sintomas, é preciso se alimentar bem, verdade, e isso ao longo da vida. Uma mulher que se alimenta bem, se alimentou bem ao longo de toda a sua vida, teve uma vida saudável, ela vai ter a chance dela ter impactos menores nos sintomas é uma verdade. Existem alimentos específicos para combater os sintomas da menopausa. Mito. Existe sim um cardápio de alimentos onde a combinação ajuda a amenizar os sintomas, mas não um alimento especificamente para os sintomas. Os exercícios físicos também ajudam nessa fase. Verdade, não só nessa fase, como, né, ao longo aí da vida, exercício físico é muito bom. Mas nessa fase existem exercícios, né, existe a yoga,
Existe o alongamento, que ajudam bastante nas questões, principalmente algum tipo de dor, ajuda bastante. A menopausa altera a aparência da unha, pele e cabelos, verdade, né? A redução aí do estrogênio, ele desestimula a produção de colágeno, que é a substância responsável pela elasticidade da pele, então, verdade. Fitoterápicos não ajudam nessa fase, mito. Existem aí estudos que comprovam que ajudam sim. Uns ajudam mais, outros ajudam menos, né? Tem médicos que são mais estudiosos e mais adeptos do uso de fitoterápicos, outros médicos nem tanto. Então, aí de novo a importância de você ter um acompanhamento médico. Mulheres na menopausa têm mais facilidade em ganhar peso, verdade. A baixa hormonal que acontece no climatério diminui aí a velocidade do metabolismo. Então, o metabolismo ele passa a ficar mais, ele passa a ficar mais lento, e aí a gordura realmente aumenta, principalmente a questão do, né, a região abdominal. Então, verdade. Vitaminas não ajudam em nada nessa fase. Depende. Aqui surge um depende. É imprescindível uma boa alimentação pela vida toda e principalmente nessa fase. Assim, as vitaminas elas participam nesse processo como coadjuvantes, tá? Mulheres fumantes entram mais rápido na menopausa. É verdade. Segundo estudos, acredita-se que o fumo antecipa em até 1 ano a entrada na menopausa. Osteoporose é mais comum após a menopausa. Verdade. A perda aí da massa óssea, que começa aí após os 30 anos de idade, ela se acentua no período imediatamente pós-menopausa. A data da primeira menstruação influencia na menopausa. É mito. A ciência tem revelado aí que a idade da primeira menstruação não tem nada a ver com o momento da chegada da menopausa e que há variações de fatores genéticos em relação a diferentes momentos. O fogacho está diretamente associado ao seu estado de estresse. Depende. Eu, particularmente, nunca fiz essa associação e também sinto fisicamente que a relação ela não é direta. Mas eu estou vivendo, e aí talvez seja até por conta, né, do estresse, da pandemia, de quarentena, de tudo que está acontecendo, eu estou sentindo que quando eu fico nervosa, vem o calor, meu rosto fica bem vermelho. Então, aqui tem um depende também, tá bom? A reposição hormonal pode ser utilizada por todas as mulheres, sem exceção. Isso daqui me preocupa, e eu vi o post de um médico falando sobre isso. Isso me preocupou bastante, porque eu, por exemplo, sou um caso onde eu não posso, né, fazer reposição hormonal, até por já ter tirado um tumor da mama. Então, quando eu vejo um médico falando isso, eu fico bem preocupada, bem preocupada. É mito, né, que a reposição hormonal possa ser utilizada por todas as mulheres. Você tem que ter um acompanhamento médico, é imprescindível um acompanhamento médico, e que o seu médico, com seus exames em mãos, faça sim a recomendação pertinente, tá bom? Então, esse daqui, acho que de todos é o que mais me deixou assim, assustada. A memória fica fraca nessa fase. Verdade. Já visto que eu escrevi, estou lendo boa parte desse conteúdo, né? Mas existem vários exercícios de memória que ajudam aí a melhorar a performance da memória. Eu lembro que, acho que num dos primeiros vídeos de 50 Sem Crise eu falei bastante disso, tá bom? Pessoal, eu vou publicar tudo isso no feed, deixar isso lá no feed disponível para vocês. O assunto é extremamente importante. Leiam, busquem informação. Não, pelo amor de Deus, não saiam fazendo aí o que a internet fala de tudo, de milagres, de faça isso que vai imediatamente ter um resultado. Não é assim que funciona. O seu médico, acompanhamento médico, o seu check-up anual, isso sim vai fazer muita diferença nos resultados, né, dessa fase.
A fase dos 50 anos é uma fase nova na vida, na nossa vida da mulher. A menopausa, tudo isso tem que ser visto com muito positivismo, e ser, assim, sabe, ser vista realmente como uma nova vida, um ressurgimento aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil, um beijo e até o próximo vídeo.